Boa noite, graça e paz, amados irmãos, irmãs, amigos que nos assistem também nessa noite. É bom tê-los conosco nessa noite. Nós estamos encerrando nossos cultos online, porque no próximo domingo nós estaremos já fazendo o nosso culto presencial, com a presença de todos aqueles que puderem estar conosco nesse domingo. Já queremos agradecer a você que participou, que esteve conosco, que nos apoiou com a sua oração, assistindo também, cultuando conosco ao Senhor, e aqueles que contribuíram para que isso fosse possível. Mas depois da oração eu faço uma gratidão melhor, colocando cada irmão que se envolveu nessa obra, que contribuiu, que ajudou, fazendo aqui o nosso agradecimento. Então, quero antes de orar, convidar você a abrir sua Bíblia no Salmos capítulo 138, até o verso 5, do 1 ao 5, que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes as forças de minha alma. Render-te-ei graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem a tua palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Esse Deus glorioso é que nos manteve, amados, até aqui, firmes, saudáveis. Nós, aqueles irmãos que se mantiveram buscando a Deus, Deus os guardou, Deus os livrou de todo mal, e também tem livrado a cada um de nossos irmãos. Então nós somos muito gratos a Deus por isso, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Depois quero fazer aqui minha gratidão pessoal aos amados irmãos. Pai Santíssimo, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai Celestial, por tudo que o Senhor tem, Deus, abençoado, Deus, fortalecido, Deus, as nossas vidas, pela leitura da palavra, Deus, pelo estudo da palavra, pela oração intercessória dos amados irmãos, Deus, que não tem se esquecido de nós, tem colocado diante do Senhor, Deus, nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e o Senhor tem, Deus, de pronto, ouvido as orações e atendido conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Então nós te louvamos, te abençoamos, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nas suas mãos, abençoando aqueles amados irmãos que nos assistem nessa noite, que, Pai Santíssimo, receba do Senhor o teu poder, a tua glória, Pai amado, e que o Senhor continue cuidando, abençoando, fortalecendo as suas vidas, Deus, e livrando também cada um de todo e qualquer mal. Abençoa aqueles amados irmãos que estão em plena recuperação da sua saúde, a qual o Senhor também o guardou, ó Deus, e também tem guardado, tem, Deus, restaurado a sua saúde. Queremos agradecer por cada irmão que fez com que esse culto online fosse possível, Deus amado, e o Senhor nos preparou, nos condicionou a isso, Deus, era coisa que nós não sabíamos fazer, e o Senhor nos preparou. Então nós somos gratos a Ti, porque bendito é o Senhor, ó Pai, e nós o fazemos e fizemos para a honra e glória do Teu nome. Então, Deus, que as Tuas mãos estejam, Deus, aquentando cada coração que nessa noite te procura, te busca, ó Deus, e que o Senhor possa atender as suas petições, e que a Tua palavra venha de encontro, Deus, com a Tua necessidade, com a necessidade de cada um, e que, Deus, o Senhor venha falar nessa noite aos nossos corações. Receba, Deus, nosso louvor, nossa oração, e mais uma vez a nossa gratidão é o que nós pedimos e também agradecemos por Jesus. Amém. Amados, é com muita alegria que nós agradecemos aqueles amados irmãos que fez com que esse culto online fosse possível. Quero começar aqui pelo nosso amado irmão Juliano, que morando longe da cidade aqui, ele não mora aqui na cidade de Itapira, mora lá em Campinas, e foi o organizador, aquele que deu a ideia para que nós pudéssemos fazer esse culto, e nos deu todo o apoio, nos ensinou como fazer a transmissão, nos dando dicas, de como fazer, de como nos portar diante da câmera. Nós
ao longo do tempo fomos nos corrigindo para que isso fosse possível. Então, a nossa gratidão, amado Juliano, e oração a Deus para que Deus continue abençoando sua vida, guardando cada dia mais e também te usando nesse ministério. Juliano, nessa parte tecnológica, ele conhece bem e tem nos ajudado para que nós pudéssemos transmitir aos amados irmãos o culto online. Então, amado Juliano, mais uma vez agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e a sua disposição, né, em nos auxiliar e transmitir também o culto online. Quero agradecer também a nossa amada irmã Laís, juntamente com seu esposo Guilherme, que nos deu todo esse apoio, preparando o louvor, cuidando de cada detalhe ali para poder transmitir o louvor ao nosso Senhor. Às vezes nós pedimos determinado hinos, né, que é de acordo com o tema, e ela se prontificou. Então, nossa gratidão também para nossa amada irmã, que Deus continue também te usando, abençoando suas vidas, guardando e livrando de todo mal cada dia, e que Deus estenda suas mãos para que as bênçãos do céu recaiam sobre vocês. Também nós agradecemos pelo amado irmão e seminarista João, companheiro aqui nos ensina da palavra, na direção do culto, juntamente com sua esposa Yara. Que Deus continue também abençoando, guardando suas vidas, né, e abençoando, suprindo todas as suas necessidades, guardando de todo e qualquer mal. Agradecemos também a nossa irmã Rosa, que se dispôs, na sua simplicidade, ela se dispôs e fez com que Deus fosse abençoado também através da sua voz, falando a respeito do Ministério de Missões, né, e cuidando também dessa parte. Deus abençoe sua vida, continue guardando também, abençoando e suprindo as suas necessidades. Nossa oração também para que Deus prepare um trabalho para sua filha e continue abençoando suas vidas. Amém? Também nossa gratidão para o nosso pastor, que nos deu essa confiança de poder estar ministrando a palavra, né, fazendo a leitura, dirigindo esse culto e também dando a oportunidade de ensinarmos aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, tem nos capacitado para isso. Então ele sempre deu apoio, sempre nos ajudou, tudo que nós precisávamos, nós consultamos ele e ele deu todo o seu apoio. E nossa gratidão também por ele, por sua esposa Emiliana, e também a nossa oração para que ele continue nos pastoreando, nos ajudando a compreender cada dia mais a palavra do Senhor. E aí aos demais irmãos que oraram, que contribuíram, que ajudaram, nós temos aqui, para não esquecer de ninguém, são várias pessoas que tornou isso possível. Então nós somos gratos e oramos também para que Deus os abençoe e os guarde. Nós temos vários irmãos que contribuíram, que ajudaram, que apoiaram esse ministério e estavam ali assistindo, também orando conosco e participando desse ministério. Então, que Deus os abençoe, a Igreja Batista Esperança, toda a liderança, todos os irmãos, membros da igreja, que é aqueles que têm dado esse apoio, têm nos ajudado e têm nos assistido. Amém? Então, amados, agora quero convidá-los, vocês, a abrir a Bíblia, suas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, esse é o texto que será ensinado nesta noite através do nosso pastor. Atos, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 11. Você que gosta de fazer a leitura, acompanhar-nos a leitura, também quero convidá-los a abrir suas Bíblias para que assim você possa acompanhar a leitura. Vamos lá. Atos, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diretamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse:
Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo o andar e o louvar a Deus e reconhecer ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, veja que esse amado recebeu a graça, né, da cura, e ele entrou saltando, louvando, glorificando a nosso Deus. Nós temos grandes motivos para louvar a Deus, para saltear, para entrar no seu santo templo, louvando o seu nome. Então nós façamos isso com alegria, com amor, com dedicação, porque Deus é bom todo o tempo, e todo o tempo Ele é bom porque tem nos ajudado. Amém? Amados, fique agora com a nossa irmã Laís, que estará conosco ministrando o louvor, a adoração, Senhor, nos conduzindo a louvar a Deus com os hinos maravilhosos que têm sido entoados, e que Deus venha nos abençoar e aceitar a nossa adoração e nosso louvor. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Mais uma semana, que se passou, e nós provamos da fidelidade do nosso Deus, da sua bondade, do seu cuidado, Nós temos muito que agradecer ao nosso Senhor. E, se Deus quiser, na semana que vem nós estaremos juntos para louvarmos o nome do nosso Deus, todos juntos, claro, tomando as devidas precauções, Mas com o coração alegre de poder voltar para a nossa amada casa de oração. Vamos louvar o nome do Senhor, então, com o hino 579 do cantor cristão, Olhando para Cristo.
Amém? Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para falar mais um pouco sobre missões nacionais. Porque Ele nos amou, semeemos a semente. Gostaria de expor por irmãos sobre os frutos. Tem frutos que nós não sabemos quanta semente é colocada ali para gerar aquele fruto. Mas também nós trabalhamos com missões, evangelizando, discipulando as pessoas e aquela pessoa que a gente discipulou, que falou da palavra do Senhor para ela aceita o Senhor Jesus de todo o coração dela. E ela também começa a trabalhar no sentido de trazer almas para o Senhor Jesus. Mas nós não podemos sequer imaginar quantas almas ela vai conseguir gerar para o Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8, diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por isso, queridos irmãos, devemos semear a palavra de Deus e ter fé que a semente nasça, cresça e multiplique. Agora vamos orar todos juntos, irmãos. Senhor meu Deus, na tua santa e bendita presença, estamos aqui, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E também, Senhor, em especial agradecer por esses nossos irmãos e irmãs missionários que tão longe, muitos deles, de seus familiares, estão levando a tua palavra, evangelizando, Senhor, multiplicando, Senhor, mais e mais pessoas para te servir, Pai. Que o Senhor possa dar para eles o suporte necessário, Senhor. Que o Senhor possa dar para eles tudo que eles precisam, Senhor, para fazer melhor a tua vontade. Proteja eles de todo mal, Pai. Guarda eles dos perigos, Senhor, porque nós sabemos que não é fácil, Senhor, eles estarem longe de sua casa, de suas casas, e muitas das vezes passando privação, passando, Senhor, necessidade, e muitas das vezes também não tendo liberdade, Senhor, para falar do teu evangelho. Então, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa guardar eles, Pai, de todo mal, e que eles possam, Senhor, fazer a diferença, onde quer que eles estejam. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, nos abençoe, Senhor, para aqui na nossa cidade, na nossa igreja, nós também possamos fazer a diferença, Senhor, para levar o teu evangelho, mostrar para as pessoas, Senhor, o quão maravilhoso, o quão bom é poder te servir, Senhor. Porque nós que te servimos, sabemos, Senhor, que mesmo nas lutas que nós temos, nas provas que nós temos, o Senhor tem tido misericórdia. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos alimentado, Senhor. O Senhor não tem deixado nos faltar nada, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa estar com eles a cada dia e os seus familiares também. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, a nossa cidade, que o Senhor possa estar também nesse momento de pandemia, Senhor, cuidando de todo o país, de todo o mundo, cuidando da nossa cidade, cuidando, Senhor, daqui de Itapira, Senhor, que o Senhor possa pôr em liberdade, Senhor, sobre esse problema tão sério que se abateu sobre esse mundo, Senhor. Peço também e agradeço pela vida do nosso pastor e de sua família, Senhor. Que o Senhor possa também estar com ele, abençoando, protegendo eles de todo o mal, Senhor. Mais uma vez, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Porque ele me amou, por isso eu amo, multiplico, oro e reparto. Boa noite, meus amados irmãos. Estamos novamente juntos nesse culto online para prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e juntos
estudarmos mais um pouquinho a palavra do nosso grande Senhor e Salvador. O tema para essa noite, como anunciamos domingo passado, é Olhando para Jesus, baseado em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, quando lemos: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Os irmãos se lembram que, domingo passado, nós falamos sobre os 4 tipos de prováveis discípulos do Senhor Jesus. E no último candidato, a gente verificou que em Lucas 9:62, e vamos só recordar para os irmãos se lembrarem, o Senhor Jesus destacou assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que o Senhor Jesus queria dizer? Ele recomendou que, uma vez que abraçamos o Senhor Jesus através da preciosa salvação e nos dispomos a trabalhar para Ele, não temos que ficar olhando para as coisas do passado. Às vezes nossa tendência, isso também acontece comigo, diante dos problemas que criamos ou nos criam, somos levados a olhar para trás, quer dizer, o passado. E às vezes pensamos: se pudéssemos voltar atrás, não faríamos o que fizemos, ou então tomaríamos outras atitudes. As lembranças dos erros, isso nos traz maus. Olhar para trás para testemunhar o que fomos. Sim, o que fomos, olha o que fomos, e o que agora somos, e o que Deus fez e o Deus faz na nossa vida, isso é ótimo. Mas a gente precisa tomar certo cuidado para não ficarmos recordando do passado, que nos traz um peso muito difícil. Então, os nossos olhos têm que estar, por isso, focados em Jesus, o autor da nossa fé. Nós somos diferentes, felizmente, graças a Deus, diferentes das pessoas sem Jesus, porque elas não têm paz. Nós temos alegria, elas não têm paz, elas não têm a verdadeira vida, a verdadeira alegria, vivem sempre enganadas. Por quê, amados? Porque Satanás, com a sua missão, tem cegado os seus olhos, ouvidos e corações, endurecido os olhos, ouvidos e corações. Vamos dar uma olhada no que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Para nós não, graças a Deus por isso, nos quais o Deus desse século, quem? Satanás, cegou, observe, o entendimento, a capacidade de refletir, o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A mente fica embotada, a mente está sedada, cauterizada em razão do pecado, e diz: não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Infelizmente, eles vivem numa situação dessa. E isso, meus amados irmãos, gera e tem gerado, e a gente vê a mídia mencionando a cada dia, que eu não vou destacar, os irmãos até estão cansados, aborrecidos, magoados, depravação total. Quando a gente lê Paulo falando, ele estava em Roma, e ele faz uma citação de Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, mas Atos capítulo 28, versículo 27, Paulo faz uma declaração bastante interessante. Ele diz: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, e observe, os órgãos do sentido, os ouvidos ouviram.
tardiamente fecharam os olhos, olha, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e, por mim, sejam curados. Infelizmente, essa é a triste situação do povo nos nossos dias. Mas antes de irmos para Hebreus 12, como já lemos no começo, eu quero lembrar aos irmãos que vou destacar um texto bastante conhecido, uma passagem muito conhecida de um coxo de nascença de Atos 3, daqui a pouco vamos ler, né? Que ele tinha seus olhos focados nas coisas materiais, comum nos nossos dias. Material, sem nenhuma expectativa ou perspectiva de vida. Vamos lá então para Atos, capítulo 3, para a gente recordar esse texto muito especial, dos versículos de 1 a 11, vamos trabalhando um pouquinho. Pedro e João, observem que depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, eles se tornaram amigos especiais. A gente vai verificar nesse texto aqui outra vez juntos. Versículo 1 diz assim que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Observe um detalhe bastante interessante. Eles subiam para o templo da oração. Os judeus separavam o dia judaico, diferente do nosso, em 3 momentos especiais para oração a Deus. Eles tinham a chamada terceira hora, que era 9 horas da manhã, no nosso horário. Depois eles tinham a sexta hora, que era 12 horas, ou em outras palavras, meio-dia. E depois eles tinham a chamada hora nona, 3 horas da tarde, 15 horas. Então eles subiam para o templo em oração. No versículo 2, nós lemos, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Eu quero mostrar como é que, desde o tempo passado, as pessoas ficam sempre, ao invés de olharem para Jesus, estão olhando para as circunstâncias. E, olha lá, esse homem era colocado nessa porta tão famosa, para a gente só entender um pouquinho, essa porta do templo chamada de Formosa, era feita, meus irmãos amados, de bronze maciço. E para abri-la ou fechá-la, apenas para conhecimento, precisavam de geralmente 20 homens. E o texto diz que diariamente faziam o quê? Colocavam esse coxo de nascença para o quê? Esmolar. E os judeus gostavam da prática de dar esmolas. Esse coxo, quando a gente vê em Atos capítulo 4, versículo 22, a gente vê que ele possuía mais de 40 anos. Observem. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara aquela cura maravilhosa que nós vamos recordar aos irmãos nesta noite. Versículo 3 de Atos 3. Diz, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. O que esse coxo de nascença com mais de 40 anos queria? Uma esmola. Mas observe um detalhe bastante importante, o que às vezes hoje é desconhecido, o poder de Deus se move, amados irmãos, sem limites. Sem limite algum. Apenas esse homem estava esperando o quê? Muito pouco. Esse coxo de nascença estava esperando muito pouco, apenas uma esmola. Algo inferior ao que Deus tinha preparado para ele através dos seus servos, Pedro e João. E observem que ele estava condicionado, ele estava acostumado, colocavam ali diariamente, apenas para as coisas materiais. Ele não tinha nenhuma outra razão de vida, era esmolar, mãos estendidas. Às vezes a gente passa, né? E especialmente numa época tão difícil como essa, uma mulher, uma criancinha, e às vezes nem olham para nós, mas a mão está estendida, quer dizer, condicionado a pedir, pedir, pedir. Versículos 4 e 5 de Atos 3, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, que bastante interessante. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Observem,
Pedro e João, meus amados irmãos, possuíam algo que não podia ser retido, porque eles estavam, assim como nós, olhando para Jesus, o alvo de suas vidas e o alvo das nossas vidas. Algumas coisas, amados, podem ser retidas, uma joia, um anel, pedras preciosas, prata, ouro, mas lembre-se de um detalhe importante, mas as bênçãos de Deus não podem ser retidas através da nossa vida, do nosso testemunho. Olha para nós. O objetivo dessa afirmação foi tirar o foco do pedido de esmola. Em outras palavras, coxo, olha para nós, o que você vai ver? João e Pedro e João tinham mais para oferecer do que uma simples esmola. Olha para nós, quer dizer, levante o seu rosto. Você vai reconhecer que Jesus, o Senhor, está em nós, a quem nós servimos. Faço uma pergunta. Quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Reflita sobre isso. Versículo 6, nós lemos assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro. Observe, mas o que tenho é a presença do Senhor. Que coisa maravilhosa. Isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Amados irmãos, a saúde do corpo, ela é importante, ela é muito boa. Mas ela é melhor do que prata. Mas a saúde da alma, meus queridos, ela é mais importante. Ou, em outras palavras, ela é melhor do que o ouro. Por isso que não é direito de nós, como salvos, reter a bênção da salvação. Isso é egoísmo. Isso é o padrão do mundo, viver só para si, para matar, roubar e explorar. Não é um direito nosso. Nós temos que repartir com aquelas pessoas que precisam a presença do Senhor Jesus. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Amado, esse coxo, ele precisava mais do que olha para nós. Ele precisava do contato, quer dizer, Pedro e João estendendo as mãos para ele. O estender das mãos é o contato que o mundo precisa. Significa, estamos aqui, o que você precisa? Nosso testemunho não é apenas o dobrar os joelhos, para orar por eles, mas dobrar os joelhos em atitudes, quer dizer, vamos lá, eu vou te ajudar. Quero ajudá-lo. E qual foi o resultado? Por quê? Pedro e João estavam olhando para Jesus, e esse homem agora passou a olhar para eles que estavam olhando para Jesus. E aí, amados irmãos, cura total. Corpo, alma e espírito. E quando Lucas, o médico, descreve o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai verificar que ele dá aquele destaque especial onde não se havia, tudo foi criado. Isso é maravilhoso. Deus criou ossos, Deus criou os músculos, onde não havia. E aí o que aconteceu? As mudanças radicais. Quando alguém toma uma decisão ao lado de Jesus, quando a gente ouve aqueles testemunhos maravilhosos, as mudanças, o que Deus fez, até como dissemos, o que era, e agora o que sou, são testemunhos lindíssimos. Versículos 8 a 11, nós lemos assim: de um salto, ele nunca havia saltado. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração, o povo esperando alguma coisa especial. E o assombro, por isso que eles apontam, mas como é possível? O que Deus faz? Os milagres estão aí, amados. O maior milagre, claro, é a salvação. Quantas pessoas curadas? Os irmãos já sabem, Miriam mesmo curada do câncer, isso é uma bênção, os irmãos podem dar tantos testemunhos. 11, apegando-se a Pedro e João, todo o povo correu atônito, pressionado,
para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, meus amados irmãos, o ex-coxo que pedia esmola, agora não, através dos servos, Pedro e João, podia andar, saltar e louvar. Eu fico imaginando a alegria. Que bênção! Nunca havia experimentado isso, agora é saltar. Quando os servos e servas do Senhor se dispõem, Deus faz os milagres, aleluia, porque nós estamos olhando para Jesus, o autor da nossa fé. E aí, Pedro e João tiveram a oportunidade de testemunhar. Que bênção. Amados, Deus sempre está em nós, isso é fantástico, em razão da decisão ao lado do Senhor Jesus. Deus não tira os olhos de nós. Eu fico pensando que Deus, dá para descrever? Não, Deus maravilhoso, grandioso, no mundo todo, olhando para todas as coisas, olhando para cada um na sua individualidade. Eu me lembro quando Davi escreveu o Salmo 34, versículo 15, ele diz assim: os olhos do Senhor, olha, repousam sobre os justos, fixados, olhando, lá está o meu servo, ao mesmo tempo que lá está a minha serva, lá está a minha criança, lá está isso, o meu pequenino, no mundo todo. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, justificados em Jesus, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, olhos e ouvidos abertos, atentos à oração. Isso é maravilhoso. Por isso, meus amados irmãos, que temos que sempre continuar olhando para Jesus, a razão da nossa vida. Senão, não existe razão para viver essa vida e tudo acabar. Não. Então, Hebreus, que lemos no começo, capítulo 12, quando o escritor, que alguns dizem que foi Paulo, outros Apolo, e não nos compete agora entrar nessa questão, mas quando ele escreve esse texto maravilhoso, é uma recomendação bíblica. Lembra-se? Vou repetir, já lemos. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, as pessoas estão observando. E agora? Como é que ele vai agir? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, traz em nós o tempo todo para nos derrubar fisicamente. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olha o que diz o texto. Olhando para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Qualquer que seja, meus amados irmãos, a situação, nós nunca podemos ou devemos perder o foco, é olhar para Jesus. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, observem, bem devagar. Ele está repetindo aqui uma citação, se uma hora os irmãos quiserem dar uma olhada, em Isaías 64:4. Observe, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que se refere ao que Deus tem preparado para os salvos. E é tão perfeito, tão maravilhoso, que nós não podemos ver, compreender, humanamente falando, como é possível entender todas essas coisas, mas aceitamos pela fé. Quando Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, para aperfeiçoar a nossa fé, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não se pode comparar
aquilo que é terreno e aquilo que é eterno, celestial. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque aquelas que se veem são o que? Passageiras, são temporais. E as que não se veem, Paulo está escrevendo, elas são eternas. Que coisa linda, né? São eternas. Quer dizer, nós não podemos viver olhando, meus irmãos, para aquilo que a gente vê. Porque isso é temporário. Mas os nossos olhos têm que estar fixos naquilo que é eterno. Não ficar angustiado, preocupados. Não, nós precisamos pensar no que Deus tem feito na sua palavra, tem prometido na sua palavra, e ponto pacífico, isso é eterno. Por isso que o escritor, como já lemos, de Hebreus 12, ele diz, olhando para Jesus. O que significa isso? Hebreus 12, 1 e 2, significa o processo de aperfeiçoamento, em que o nosso corpo físico, a nossa alma, as emoções, os sentimentos e o nosso espírito que está na presença de Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada passo, a cada instante, a cada momento, e que esse olhar para o Senhor Jesus, amados, dura a vida inteira, aqui na terra. E quando o escritor diz que Jesus é o consumador da fé, significa que Jesus, através do Espírito Santo, está trabalhando, vai trabalhando em nós, o que? Aperfeiçoando a qualidade da nossa fé. Que coisa linda! Até nos conduzir como filhos amados de Deus à pátria celestial. Hebreus 2, 10, vamos recordar. Diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Claro, o objetivo é conduzir-nos à eternidade, olhando para Jesus. Aperfeiçoar-se, observem, aquilo que o escritor está enfatizando no capítulo 12, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos, o autor da salvação. Isso quer dizer que Cristo, amados irmãos, sofreu por nós. Quando nós lemos o livro de Hebreus, eu gosto muito do livro de Hebreus, quando lemos, especialmente capítulo 11, oro os irmãos com muita calma, leiam devagar, nós ficamos maravilhados ao conhecer um pouco da vida ou da história dos queridos irmãos ali mencionados pela fé e de muitos que não estão mencionados. Porque em todos os tempos tiveram grandes experiências com Deus, que marcaram as suas vidas e também são exemplos para nós e marcam as nossas vidas. Por quê, amados? Porque eles estavam olhando, eles estavam vendo, contemplando, olhando de longe para Jesus. E aí chegaram a ver, que coisa linda, a pátria celestial. Olha, pela fé, vamos dar uma olhadinha, Hebreus 11, versículos 13 até 16, nós lemos assim, todos estes morreram na fé, fisicamente, sem ter obtido as promessas. Mas agora observe a expressão, vendo, olhando-as, olhando-as, porém, de longe. Coisa linda. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, passagem, nossa pátria celestial. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria assim como eles. Senhor, nós estamos cansados. Eles diziam do tempo de peregrinação, daquele tempo tão sofrido, das perseguições, dos maus reis que Israel teve e tal, etc. Estamos cansados, olha. E aí ele diz assim, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, aquela era o quê? Temporária. Teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior. Que fantástico! E isto é celestial.
celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, assim como para eles, para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, perder o foco nunca. Estamos vivendo aqui, são dias difíceis, não dá para comparar com os países onde há perseguição terrível aos nossos irmãos. Mas é difícil? É difícil. As coisas vão mudar? Não sou negativista. Claro que não, são sinais da volta do Senhor, mas nunca, enquanto estivermos aqui, estivermos com vida, nunca podemos perder o foco, nunca, observe, nunca. Vamos continuar o quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador, aperfeiçoador da nossa fé. Por isso, um dia, meus queridos, lembram-se do que nos espera? Vamos dar uma olhada, Apocalipse capítulo 21, João escrevendo, os irmãos já conhecem sobejamente, 21:4 diz assim, e Deus, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, quer dizer, não teremos mais que chorar pelos nossos queridos que partiram, porque estaremos com eles, na presença do Senhor, e diz, repetindo, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, essas coisas passaram. E João ainda destaca no capítulo 22, versículos 3 a 5, ele diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição, ação de Satanás. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos, nós os servirão. 4, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome de quem? Do Senhor Jesus, somos salvos, um novo nome. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de candeia, de lamparina ou de uma luz artificial, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e o quê? E reinaremos, ou reinarão pelos séculos dos séculos. Deus os abençoe, pastor Guidolin e Miriam. Nossa igreja, a diretoria e a liderança, amados, ela decidiu, então, que esse seria o último culto online, né? Por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nesse culto online, eu quero agradecer, primeiro, claro, a Deus, por esse tempo tão precioso em que juntos compartilhamos, oramos uns pelos outros, etc. Agradecemos de coração as orações de todos os irmãos, tantos irmãos orando por nós, isso é uma bênção, e nós orando também pelos queridos. Agradecendo de forma especial pelo irmão Juliano, um irmão muito especial de nossa igreja, que é o idealizador desse projeto, e sempre fez com muito carinho, com muita devoção, com muita dedicação. Agradecer a minha esposa Miriam, pela organização dos cultos, sempre encaixando os hinos de acordo com o tema da mensagem, então de forma especial. Irmã Laís, na área do Ministério de Música, os hinos, os cânticos também tão especiais que sempre nos têm edificado. O seminarista Adriano e João, com participações ativas, com exemplos de dedicação à obra de Deus, participando sempre. O tempo que oramos para missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais, portas abertas, a participação. Nossa igreja é muito ativa, ela participa ativamente da obra de missões, sustentando com as suas ofertas coletivas e também as ofertas voluntárias, por exemplo, além de missões, como já destaquei, mas também portas abertas, open doors, que fazem um trabalho fantástico espalhado pelo mundo. E agradecendo nessa área a irmã Yara, a irmã Rosa, e também que sempre oram pelos nossos irmãos enfermos.
E, de um modo geral, agradecer por toda a liderança da Igreja Batista Esperança, muito fiel, uma liderança muito sólida, uma liderança que não abre mão, meus amados irmãos, por aquilo que é sério, aquilo que é de Deus, a participação ativa. E também uma igreja muito fiel nos seus dízimos e ofertas. Somos uma igreja pequena, mas muita fidelidade. Agradecer a Deus. Eu não vou me lembrar de todos esses detalhes na minha oração final, mas agradecer também a irmãos de outras igrejas, de outras cidades. Muitos deles participam dos nossos cultos, oram por nós, enviam grandes hinos para que a gente colocasse, por exemplo, como o irmão Klaus, a irmã Sirene, que sempre mandaram hinos tão especiais. Então, agradecer de forma especial. Agora também, dia 28, faz aniversário uma Alda, e vai receber também o nosso abraço no dia, e a gente agradece a Deus pela sua vida. E também, dia 29, a irmã Leonilde completa mais um ano de vida. Que possamos ser gratos a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu talvez não vou me lembrar de todos os pedidos, né? Mas Deus sabe e Ele aceita a nossa gratidão. Obrigado, Pai de amor, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos tem concedido de juntos estudarmos, Deus, durante todos esses meses um pouco da palavra do Senhor. Nós louvamos, te honramos, Pai de amor, por aqueles que têm participado ativamente. Eu não vou me lembrar de todos os pedidos, mas Deus, de forma especial, já foram mencionados, o Senhor sabe do ministério de cada um. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que participaram ativamente, com as orações, também com as suas ofertas, seus dízimos, e que tivemos juntos o privilégio de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por tantas igrejas espalhadas, pelos irmãos queridos. Obrigado pela vida da nossa igreja, a sua liderança, os nossos seminaristas. Obrigado, Senhor Deus, também por essas duas queridas irmãs que estarão fazendo aniversário, irmã Alda e irmã Leonilde. Que a bênção do Senhor possa de fato ser sentida nesses lares, nessas vidas. Nós oramos, Senhor, com profunda gratidão pela participação de cada amado irmão neste glorioso ministério que pertence ao Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos por Cristo Jesus, com gratidão. Amém. Se tem uma coisa que a gente pode fazer durante essa pandemia, essa quarentena que não acaba nunca, né? É perceber o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem cuidado de nós, né? E nós podemos testemunhar também sobre isso, porque apesar dessa situação meio de incerteza, né? Às vezes a gente é tomado por alguns sentimentos de medo, de insegurança ou de angústia, né? Muitas vezes, uma coisa é certa, nada fugiu do controle de Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas e nós podemos deixar nossas preocupações nas mãos de Deus, como diz na palavra, né? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E também no Salmo 36, versículo 7, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas. Amém, irmãos? Que nós possamos continuar confiando no nosso Deus, porque Ele é poderoso e Ele está no controle de todas as coisas. Vamos continuar adorando então o nosso Senhor. Amém?
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. Amém, irmãos? Recebam a bênção apostólica e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus Pai e a presença do Santo Espírito, amados, fiquem conosco e convosco hoje e para todo sempre. Amém.